Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro programa Conecta Esportes do ano de 2021 aí. Muitas novidades para vocês, será um ano muito produtivo do programa Conecta Esportes para levar para vocês todas as notícias de Assis e região do nosso esporte aí, desse mundão que temos muitas modalidades, né? Temos o futebol, temos o atletismo, temos o vôlei, o basquete e outras que a gente sempre traz convidados aqui para mostrar para vocês o melhor do esporte da região. Hoje estamos aqui com um convidado especial, estamos recebendo Augusto Ambrogi, ele que no ano passado estava no Mantiqueira, né? O time que disputou a segunda divisão do Campeonato Paulista e agora está como gerente de futebol do Vossen. Augusto, seja bem-vindo aí ao programa Conecta Esportes. Pô, Douglas, é um prazer enorme estar aqui com vocês, de volta na cidade de Assis, né? Nós que já trabalhamos juntos aí no outro clube da cidade. Então é um prazer enorme. Assis é uma cidade bem acolhedora, que eu gostei bastante na minha primeira passagem. Então é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui na cidade e estar aqui com você. Você estava com saudade de Assis, né? Fala a verdade. Pô, cara, graças a Deus, todo lugar que eu passei, todos os clubes que eu passei, eu nunca tive problema, sempre fui muito bem recebido nas cidades que eu passei, então com certeza as portas ficam abertas e a gente acaba fazendo amigos, acaba fazendo vínculos nas cidades, né? Então é sempre legal o retorno também. É isso aí. Leandro, feliz 2021, mais um ano aí, vamos forte, vamos levar esse esporte para dentro da casa do pessoal, hein? Com certeza, Douglas. Feliz ano novo para todo mundo aí de casa, feliz ano novo para todos, né? Que esse ano aí seja um ano sensacional para muita saúde, né, por causa dessa pandemia. Eu acho que agora está saindo essa vacina aí e vai melhorar cada vez mais aí a cada dia, né? É verdade. Pessoal, assim como o Augusto disse, a gente já é amigos aí há algum tempo aí, trabalhamos juntos já. E agora, uma nova fase, né, Augusto? Você que trabalhou no Assisense em 2019, né? 2019. E agora vai estar do outro lado, né? No Bordeaux e Branco, no Vossen, como gerente de futebol. Como que é para você encarar isso aí, né? Saber que agora vai estar do outro lado e saber também que você tem alguns amigos do lado do Assisense, né? Não, com certeza, como eu falei, né, Douglas, os lugares que eu passo, a amizade sempre fica, sempre com muito respeito. E faz parte do futebol, faz parte do profissional, né? A gente um dia tá num lado, outro dia tá no outro. Isso aí é a coisa mais natural do mundo, às vezes da cabeça do torcedor, o torcedor não entende muito isso. A rivalidade é o que alimenta o futebol, né? Essa coisa que deixa o futebol gostoso, apaixonante, mas a gente que trabalha, a gente que leva o ganha-pão para casa com o esporte, então a gente não tem muito que fazer essa preferência de ficar relacionando um clube com outro. É claro que a gente sabe que fica um gosto, o pessoal de um lado acaba não gostando muito, mas faz parte da vida, então não tem jeito, o mundo vai rodando, as coisas vão se transformando e as oportunidades vão aparecendo, então a gente tem que segui-las da melhor forma possível. Com certeza, faz parte. Leandro, você já teve já aconteceu com você de jogar em dois times diferentes da mesma cidade ou nunca? Não, ainda não, Douglas. Nunca? Ainda não e não vai. Ainda não e pelo visto não vai, né? Porque... Não, já aposentei, então não vai ter essa oportunidade. Mas acredito assim, se colocando no lugar do Augusto, deve ser uma situação atípica, assim, né? Porque você tá de um lado e aí você voltar um ano depois, quase dois anos, né? Assim, pro outro lado, e é algo que nem você esperava também, né, Augusto? Que poderia acontecer uma hora ou outra, né? Não, é difícil, né, a gente projetar alguma coisa no futuro, né? Eu acabo vivendo muito o momento que eu estou. Depois da Assisense, ainda tive no Velo Clube de Rio Claro, depois fui para o Mantiqueira de Guaratinguetá. Aí surgiu o convite do Vossen, né? Surgiram algumas outras oportunidades também, devido à vitrine, que foi a campanha do Mantiqueira. Mas colocando tudo na balança, conversando muito com a minha família em casa, a gente acabou resolvendo vir para cá, enfrentando um outro lado também, né? Porque eu estava no Mantiqueira de treinador, então aqui eu já estou como gestor, como gerente de futebol. E já tive passagem, fiquei 5 anos no Taubaté como gerente de futebol, então a gente não é novidade nenhuma, né? No próprio Assisense aqui, que estava no papel mais de auxiliar do PC e gerente de futebol também, então não tem novidade nenhuma, mas o Vossen, conheci tudo ontem lá, o CT tem uma baita estrutura, estamos fazendo um planejamento bem legal, se Deus quiser 2021 vai ser um grande ano. Você falou que teve algumas propostas, assim que pela vitrine, que foi o time do Mantiqueira nesse ano passado, daqui a pouquinho nós vamos até falar um pouco disso. O fato de você já conhecer a Assis foi determinante na sua decisão? Também, com certeza, isso aí a gente, por ter alguns amigos na cidade, né, no seu caso, que a gente já se conhece,
ter onde recorrer quando dá algum problema é importante também, né? Se chegar num lugar completamente do zero, que não cheguei no Operário de Várzea Grande, no Mato Grosso, sem conhecer ninguém ali eu passei um pouco de perrengue. Você passou pelo Mato Grosso também, não passou? Passei no Foi o seu último time ou não? Foi o último clube, União. Boas lembranças, Leandro? Boas lembranças, boas. Depende qual lado, né? Foi bom? Algumas lembranças boas, outras ruins. Que é vocês dois que já trabalharam em times do Mato Grosso, tem algum diferencial entre estar no Mato Grosso e no estado de São Paulo ou muda pouca coisa assim? Douglas, na realidade, eu gostei do futebol mato-grossense, cara. Eles têm uma estrutura muito legal. Você estava no União Rondonópolis? Eu estava no União de Rondonópolis. Inclusive tem o Cuiabá, né? Tem o Luverdense. São dois clubes de alto nível, né? Clubes que já jogaram, hoje já está jogando na Série B. O Luverdense também já jogou a Série B. Mas eu gostei, cara. Gostei da experiência de jogar no Mato Grosso. Você gostou do Mato Grosso também ou não? Eu já peguei o lado B da coisa, né? Eu já peguei o União Rondonópolis, como ele falou, o Cuiabá e o Luverdense estão um pouco acima, né? Tem uma estrutura um pouco melhor. Já o Operário, na época que eu estava, já era um pouco complicado ali, questão de estrutura. Assim, é interessante que a primeira divisão, né, se joga numa arena Pantanal, tem visibilidade, tem transmissão de televisão, tem tudo isso que é uma visibilidade legal. Esse Operário, desculpa até te cortar, foi um dos últimos antes de você... Quando você saiu da Cisense, foi pra lá que você foi ou não? Não, o Operário foi antes. Foi antes, quando eu saí do Taubaté, foi. Qual que você saiu do Cisense e foi? Velo Clube de Rio Claro. Velo Clube. Mas no Mato Grosso tem 2 Operários, né? Tem, então no outro Mato Grosso, né? Não, na época tinha mesmo. E era o mesmo time que brigaram e transformaram em 2 times. Não, que era o Operário. 2 times com o mesmo nome, no mesmo campeonato? Mesmas cores, mesmo escudo, mesmo tudo. Um era o Operário e o outro era o Operário Limitada. É isso aí. Até eu tava assistindo o Globo Esporte lá do Mato Grosso. Os caras falaram assim, vamos entrevistar, fazer uma reportagem aqui com o Operário e tal. Douglas, se você vê... Que várzea, cara. É que mesmo. várzea. Deu até dó desse time aí quando entrou no campeonato. Era só saco de pancada, cara. Só tomava de 8, de 10, de 6. E você olhava os meninos treinando lá, cada um com um colete diferente. Um com meia preta, outro com meia branca. Eu não cheguei a apanhar tanto assim dentro do campo. Assim, a minha estreia como treinador lá foi numa quarta-feira de cinzas contra o Cuiabá, com o jogo da Globo, cara. Eu fiquei com medo de tomar esses 8, 10 em rede nacional. O Fernando Marchiori, que é um grande amigo também, que tá na Portuguesa hoje, treinador, ele tava no Cuiabá. Eu falei, Fernando, pelo amor de Deus, você pega leve comigo aqui, cara. Não imagina. Todo mundo assistindo na Globo aqui, eu tomando 30 de vocês aqui. No meu jogo foi 2-0, foi assim, controlamos bem. O jogo foi interessante. Foi o que eu falei, todo lugar, por pior que seja, cara, o aprendizado ele tem que existir, né? Até para você aprender como não se deve fazer, você tem que saber extrair isso aí da melhor maneira possível e deixar amizades, deixar a relação, porque futebol é muito pequeno. Futebol hoje o cara que está lá na última divisão, de repente ele dá uma guinada na vida dele que muda e isso aí faz uma diferença enorme para quem quer seguir carreira no esporte. E eu sempre procuro fazer isso, como eu falei, as portas ficam abertas por onde eu passo. Não sei, na minha época que eu passei no Operário mudou tudo, mudou todo mundo, dono, essas coisas aí, negócio de clube empresa, né, lá era o Operário Limitado, então não sei como é que está hoje, mas com certeza valeu a pena também estar por lá. O Mato Grosso é um estado bem legal, um calor que, nossa Deus, um calor... Sofria lá, né? Calor? Sofria, cara. Nossa, que isso é pecado lá, hein, cara? Isso é pecado, que calor, cara. Mas que nem ele falou assim, o Operário mudou muito. Inclusive, quando eu estava lá no União, nós perdemos a semifinal para eles. E eles já estavam com uma estrutura melhor. Inclusive, já vi jogadores do Operário, 2 jogadores que estavam naquela época, hoje estão jogando na Tailândia. Então, você vê como é que já mudou na tua época. E eles tinham um grande time, cara. E a Tailândia é bom, né? Os caras que passam lá ficam ricos, né? Não sei, não conheço. Ô, Augusto, a gente sabe que nesse ano passado, agora de 2020... você fez uma excelente campanha no Mantiqueira. Conta um pouquinho dessa campanha pra gente. A gente sabe que teve muitas particularidades aí, bastante detalhes que você pode estar contando. Mas como que foi? Você já tinha passado pelo Mantiqueira antes, né? Já tinha conhecimento lá da cidade de Guaratinguetá, tudo. E aí você retornou pra lá como treinador e também você era o gerente, era um serviço da Bezinha, né? O cara na Bezinha tem que fazer um pouco de tudo, né? Na segunda divisão a gente não... Quem tiver ego, quem tiver... alguma coisa relacionada a isso, esquece, vai trabalhar em outro lugar, que não tem jeito, porque no Mantiqueira, na segunda divisão, se você precisar ser roupeiro, você vai ter que ser, se precisar ser massagista, você vai ter que dar um jeito de trabalhar ali na hora, e é assim que funciona. Eu já conhecia bastante o Mantiqueira, né? Tive 2 passagens por lá, então, 2 passagens bem legais. O Mantiqueira é um clube com 10 anos de idade,
10 anos que disputa a segunda divisão aí de São Paulo, já subiu uma vez, já chegou em 2 semifinais. Tem clubes aí com 100 anos de idade que não tem história, não tem título. Chegou, né? Mantiqueira já tem. Então, é um clube que, queira ou não, tem que se respeitar a história, a maneira que ele... Todo mundo fala que o Dado, que é o presidente lá, é meio maluco, que ele tem umas coisas assim que ele pensa no futebol, da questão do fair play, que porra, tem no mínimo respeitar, porque em 10 anos o cara chegar em 2 semifinais, um título, então alguma coisa de certo ele faz, né? O que ele pensa assim em relação a isso do fair play aí que você falou? Cara, não, o Dado ele tem umas particularidades dele assim, ele gosta de trabalhar com uma equipe bem enxuta, por exemplo, a comissão técnica lá que a gente trabalhou lá era eu e mais um. Era eu e um rapaz que fazia, o Wolf que eu levei pra lá, um cara sensacional lá de Taubaté, que fazia preparação física e preparador de goleiro. Tinha o roupeiro nosso também, que é um cara muito gente boa, que fazia parte de massagista e a parte de rouparia também, e só. Então os treinos nossos era isso aí. Foi feito um planejamento antes da pandemia, né? Então foi um ano completamente atípico, um ano que mudou tudo. Tudo que a gente tinha planejado antes da pandemia, que a gente começou a treinar logo depois do carnaval, 2 semanas depois parou tudo, então aquele grupo que a gente tinha antes já não tinha mais quando retornaram as coisas. Começamos do zero, voltaram poucos atletas que estavam lá com a gente no começo, fizemos uma equipe muito enxuta, só que o futebol, Douglas, tem o seguinte, futebol por mais enxuto, por mais assim, com pouquíssimos recursos, nunca minta para alguém, nunca minta para o atleta, não quer enganar o cara. Chega e fala assim, você quer vir? Nossa situação é essa, nós temos isso aqui para te oferecer, nós temos a vitrine, nós temos a promessa de um time que vai ser brigador, que vai lutar para chegar, para roer o osso esse ano, para o ano que vem todo mundo está melhor. E foi isso que aconteceu. Então todo mundo que foi lá sabia das condições que a gente ia oferecer, sabia de como que a coisa ia funcionar, então a gente se fechou de tal forma ali dentro que para entrar ali era complicado. Tanto que a gente passou por cima aí, nós chegamos numa semifinal sem perder um jogo, nas quartas de final, nas oitavas de final, nós ganhamos do time do Edmilson, do SCA Brasil lá com uma baita estrutura, com um investimento europeu, tudo, ganhamos 2 jogos, 3-1 fora e 3-1 em casa. Pegamos Itararé, empatamos fora e metemos 3 em casa também. Então a gente chegou com todos os méritos, não foi uma coisa por acaso o que aconteceu, a Mantiqueira jogou futebol. E isso que foi bem legal, isso aí que as pessoas precisam um pouco, assim, ao meu ver, né? O futebol ele precisa ser um pouco mais humanizado, ele precisa ser mais um pouco, ter relações humanas. O futebol ele é feito de pessoas, ele é feito, eu vou dar um treino lá, eu vou dar treino para 30 meninos, cada um está com uma cabeça, cada um está com um problema em casa, um está com a mãe doente, o outro está faltando uma coisa para um filho. E isso aí é complicado. Tem muita gente que tá nem aí, que acha que são robôs que vão lá, você dá a carga de treino, os caras têm que treinar e na hora do jogo tem que exercer o que treinou. E para mim não funciona bem assim, é complicado. É uma máquina que, se uma peça não funciona, se a cozinheira não está num bom dia, se o roupeiro falta, isso vai influenciar muito lá no final do trabalho. Então a gente procurava fazer uma coisa bem enxuta, mas uma coisa muito honesta e uma coisa com bastante conversa. Leandro, até pelo que o Augusto falou aqui, essa relação, independente da divisão, essa relação de honestidade e transparência é muito importante, né? É o que ele falou, você tem que ser, não foi a palavra que foi usada, mas sim, ser transparente com os atletas, né? Ser verdadeiro, né? Isso é importante, né? Douglas, eu acho que isso daí, o que o Augusto falou, isso aí é muito importante, cara. Primeiramente, no futebol é a honestidade, companheirismo. Eu acho que isso daí tem que ser acima de tudo. E primeiro, se você vai chegar num clube e o clube colocou aquela proposta para você e você aceitou, você tem que entrar com 100%, entendeu? Então, se eles falarem para você que é um X, então beleza. E eu acho que o Augusto ele foi bem transparente com os atletas que ele tinha lá. Tem que dar os parabéns para ele pelo grande trabalho que ele fez. Como ele falou que a equipe dele era bem enxuta, né? Tanto nos atletas como na parte da comissão. E eu acho que isso daí foi o importante dele foi o conjunto, né? Todo mundo tá junto, todo mundo buscando um objetivo, e eu acho que ele tá de parabéns com essas clubes. O padrão Mantiqueira é o famoso menos é mais. Então, o importante é o rendimento. Exatamente, não adianta você colocar 10 pessoas numa comissão técnica, 30 atletas, mais 15 na diretoria. Se uma coisa não tiver união, se tiver aquela coisa de um querer passar por cima do outro, aquela coisa de um querer aparecer mais que o outro, de um se sentir milindrado com qualquer coisinha, se sentir ofendido com qualquer coisinha. Então, eu fazia questão de todos os dias antes do treino, reunia todo mundo, os garotos, sentava lá, conversava com eles, como é que estavam fisicamente, como é que estava a cabeça, como é que estava, deixava muito aberto para eles me ligarem a qualquer hora, mandar mensagem a qualquer hora, porque
quem está do lado de fora não tem noção do que é aquilo lá dentro, né? Você viveu muito verdade. isso. Então, tem assuntos pesados, né? Assim, às vezes os meninos estão enfrentando coisas pesadas na casa deles, né? Principalmente numa pandemia, numa coisa assim, o moleque às vezes está sem dinheiro para comprar leite pro filho, que apesar da pouca idade, muitos ali já tem filhos, já tem família. Não é fácil de se levar, né? Não é... Tem dia que o moleque estoura com você, assim, você tem que manter um respeito muito grande, só que também você tem que saber ceder um pouco também, de entender o lado dele. Não adianta eu também ser a ferro e fogo, assim, a indisciplina tá fora. Não, vem cá, vamos sentar o que tá acontecendo. E você deixar... E quando você faz isso, cara, o cara ele pensa 2 vezes em cometer o ato de indisciplina também. Ele pensa, fala assim, pô, não posso também sacanear esse pessoal aqui que tá todo mundo... E quando o grupo se sente dessa maneira, qualquer coisa de errado, o próprio grupo tira. Às vezes o seu trabalho é facilitado com isso. Se tem um cara que não está encaixado nesse perfil, o próprio grupo deixa o cara de lado, o cara acaba, ou ele volta para uma maneira de pensar, ou ele mesmo pede para sair, a gente foi perdendo algumas peças durante o percurso exatamente por isso. Por pessoas que estavam com a cabeça em outro lugar. Não significa que ele está certo ou errado. Estava com o pensamento em outro lugar. Eu estava vivendo um outro momento da vida dele, às vezes não queria estar... algum problema muito pesado que não dava para superar, e assim que funciona, né? Então é um processo, não é fácil, mas é um processo de dia a dia. Não adianta a gente querer projetar como é que eu vou estar numa final, numa semifinal, sem ter passado pelas quartas, pelas oitavas, pela fase de classificação. Então tem muita gente que erra no planejamento, ao meu ver, já pensando nisso. Não, a gente precisa de uma semifinal. Pô, mas como é assim uma semifinal? Você não passou nem na fase de... Calma, você tem ainda um caminho todo ainda. Tem um período de pré-temporada, tem um período ainda da fase de classificação. E assim, vamos passo a passo. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos planejar nossa pré-temporada. Então é dessa maneira que eu penso, não projetando muito no futuro. É claro que quando as coisas vão acontecendo, você tem que estar preparado para saber o que vai acontecer. Você tem que já imaginar mais ou menos, mas isso tem que ser uma coisa mais interna. Você não tem que expor isso muito ao grupo. Tem que ser... Principalmente são garotos, né, Leandro? Você até 23 anos, ali na segunda divisão, são garotos em formação de caráter, ainda formação física, em formação de técnica, então você tem que ter muito cuidado com isso aí. E com esses garotos você tem que saber lidar com eles, né? Porque são novos, devem estar com uma vontade de jogar, né? Então assim, você tem que saber, acho que nesse momento a psicologia também vale bastante nesse momento com essas garotadas. Um relacionamento, né, entre... Até se falando dessa questão, hoje em dia, Augusto, você como treinador também, você enxerga que mudou um pouco o lado entre treinador e atleta? Porque hoje em dia a gente vê os treinadores, os principais, pelo menos assim, mais em parceria com os atletas e não naquela situação de comando. Até recentemente a gente teve o caso do Diniz, meio que criticando o Tietchan numa situação de jogo, em sangue quente lá, e deu muito o que falar, né, da questão da cobrança dele com o Tietchan. Você sente que hoje em dia deu uma mudada em relação a isso? O treinador ele tem que ser mais parceiro do atleta para as coisas funcionar? Principalmente numa primeira divisão, num futebol de um outro patamar. Porque hoje em dia o treinador está com um espaço cada vez mais reduzido. Hoje em dia você pega as comissões técnicas, tem 15, 20 pessoas. Nossa. Tem 3 preparadores físicos, tem um analista de desempenho, tem um fisiologista e assim vai, né? Então o treinador, ele fica só com aquela parte tática ali na hora. Treino, hoje em dia pouquíssimos treinadores não treinam. Pouquíssimos treinadores, você vai no dia a dia do clube, 3 auxiliares, um preparando isso, outro preparando aquilo, um auxiliar vai trabalhar os zagueiros, outro vai trabalhar os atacantes, e o treinador mesmo é o que você falou, é mais a relação humana, é na hora de escalar o time ali, porque as informações chegam demais. Né? Esse pode estourar fisicamente, esse tá não sei o que, as informações com GPS, com tudo, hoje em dia ela tá muito grande, né? E tanto é que os treinadores antigos, eles ainda têm muito espaço por essa relação. Por essa relação que eles têm com os atletas, né? Com essa coisa assim de, o que está acontecendo, meu filho? Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Aí o cara se sente importante, né? O jogador ele se sente valorizado. O cara pensar, tô aqui com o Muricy, me dando uma dica. O Filipão no Cruzeiro, né? Então é um cara, o Luxemburgo. Um treinador de vestiário, já né? deu outra cara pro Vasco. Então Sim. São os caras da velha guarda. O futebol tem espaço para todo mundo. Tem espaço para esse pessoal que está surgindo agora e tem espaço para o pessoal que vem aí já de uma caminhada grande, até porque tem que se respeitar a história demais, né? Eu tive essa experiência, aí, como sempre eu falo, né, que na minha carreira o Santos foi tudo, né? Então eu tive essa experiência com o Leão, né, cara? O Leão em 2002 ele juntou a molecada, né? Juntou nós ali com algumas mesclas ali, sentou e conversou com nós e falou que ali era o ano de todos, né?
Se um tava mais para baixo, ele chamava. Inclusive, o Robinho, ele foi um cara que nem você falou, time grande. Time grande, você tem 3 auxiliares, você tem 3 preparador físico. Pô, o Robinho, ele pegava, colocava o Robinho lá no segundo campo lá e mandava chutar 200 bolas, com a esquerda e com a direita. Então, mas aí, que nem você falou, com essas garotadas aí a gente tem que conversar bastante e tal. E eu tive essa experiência aí com o Leão também. E na minha época era o Léo, né, cara? O Léo tava voando e tal. E ele, pra ele não deixar eu um pouco... Porque eu era um garoto, né? Sim. E ele falou assim, não, você tem que vir se espelhar no Léo, que o Léo é um cara mais experiente, que a tua oportunidade vai chegar. E você falou isso pra todos, né? Então, isso... Porque eu, novo, com a vontade de jogar, no Santos ainda, sempre jogar com o estádio lotado, você fica um pouco assim, só o cara que joga e eu não jogo, entendeu? Sim. Mas sempre apareceu oportunidade. Inclusive, ele me ajudou bastante. E aí, que nem você falou, pega um Muricy, pega um Leão, um cara que chega e conversa com você, você já fica bem motivado, né? Eu lembrei agora que na live que a gente fez com o Robert, ele pegou e falou que você era filho do Leão. Por que ele falou aquilo lá? Falou, Birigui, você é filho do Leão, isso aí é filho do Leão. Aí o Léo também entrou a zoar. Por que os caras falam que você era filho do Leão? Porque assim, lá em Santos, eles sempre me tratavam como Birigui, né? O apelido meu lá em Santos era Birigui. Se você chegar lá, o Leandro. O Leandro lateral esquerdo e tal, todo mundo conhece. Você falar o Birigui, todo mundo conhece. Então, assim, ele fala que é filho porque o Leão sempre, pelo jeito dele, né? Ele era meio, como é que eu falo assim, meio grão, né? Meio grão, bravo, assim, nervoso e tal, mas ele tinha um pouco dentro dele, ele tinha um pouco de carisma com as pessoas, conversava bastante. E eles falaram que era filho porque ele conversava bastante comigo, sabe? Assim, vinha, conversava, não só comigo, como com todos, né? Então, eu tenho também muita gratidão a ele também na minha carreira aí. Que bacana. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar, já quase para finalizar aí o nosso bate-papo aqui com o Augusto e também com o Leandro, e vamos falar aí dessa sequência agora que o Augusto vai enfrentar no Vossen aí, dessa trajetória que ele vai criar aí agora e ver os planos do Bordeaux e Branco de Assis. É daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Vossen aí agora, 2021, um novo planejamento, uma nova temporada, você como gerente, Augusto, um desafio novo em Assis e no Vossen, mas que não é novo para você, que você, como disse, já trabalhou 5 anos como gerente de Taubaté, até mesmo no próprio Assisense. E agora, como que tá os projetos do Vossen? A gente sabe que você chegou ontem, está bem recente a sua chegada, mas já tem alguns planos, né? Claro, com certeza. O planejamento, a gente vim para cá antes para a gente sentar com o Betão, com o Fábio, com o Lau, o pessoal todo da diretoria aí, com a comissão técnica, para a gente já deixar uma coisa bem encaminhada, né? Para quando os atletas chegarem, nós definimos que vai ser dia 15 de fevereiro a apresentação, o campeonato deve começar na metade de abril, então 2 meses de preparação é um tempo mais do que suficiente. Conversamos bastante, definimos algumas coisas, definimos algumas contratações, tem bastante atleta já com pré-contrato, durante essa semana aí já vai começar a lançar os nomes nas redes sociais, aí o pessoal E vai ter jogador do Mantiqueira aí nesse elenco? Tem. Vai ter um espacinho para alguém que se destacou ano passado? Temos 4 atletas lá que estão vindo com a gente aqui, né, para esse projeto do Vossen. Então é um projeto bem ambicioso, é um projeto bem com pés no chão ao mesmo tempo, né? Porque foi o que a gente falou, não adianta você prometer mundos e fundos e não cumprir. Então é melhor você prometer uma coisa que você vai conseguir arcar do que vai te dar um resultado muito maior do que você chegar e falar assim, vou trazer o cara que foi referência, não sei o que, o cara foi destaque em tal lugar para ganhar tanto, mas chega aqui e não consegue pagar, então não adianta nada. Tem que ser uma coisa com muito pés no chão, uma coisa com bastante planejamento. O Betão é um cara sensacional, um treinador espetacular, aí, um cara que eu estou aqui para aprender muito com ele também, um cara que tem uma história no futebol, tanto como atleta como treinador, né, extremamente vencedora. Então vai ser fundamental essa experiência dele dentro do campo. Tenho certeza que vai dar tudo certo aí. O acesso ou não, aquela coisa assim, o resultado final, ele é completamente imprevisível, a gente não sabe, às vezes a gente joga uma semifinal, a bola bate na trave, não entra, acaba perdendo o acesso. Mas o trabalho tem que ser bem feito e normalmente ele rende bons frutos. O Vossen, ele tem um histórico aí, né, Augusto, que a gente vê de
Teve um ano em que o PC comandava, que aconteceu algo muito parecido com a situação desse ano passado com o Betão, que o Vossen precisava de um jogo decisivo apenas de um empate, errou um pênalti e perdeu o jogo. Então, assim, a gente vê, você já deve ter visto essas situações até agora como gerente e já deve estar enxergando algum diferencial. Talvez precisa de jogadores que se concentrem um pouco melhor em situações mais complicadas, de alguma relação do comando da parte técnica. Como que você enxerga isso, dessas situações difíceis que o Vossen passou, né? Que a gente sabe que a torcida cobra muito, tá muito em cima e é uma situação complicada, né? O time precisar somente de um empate e perder pênalti e ainda perder o jogo, né? É complicado falar de uma coisa que eu não estava aqui, né? Mas é o que a gente falou, o imponderável acontece. Tem certas vezes que a gente planeja tudo certinho, só que o futebol não quer. Né? A coisa ali no dia não acontece, não vai, você pode jogar 300 minutos que a bola não entra. A gente vê muito disso, né? Muito time favorito. A gente viu muito São Paulo contra o Mirassol esse ano, quando o Mirassol mandou todo mundo embora, voltou um time, fez um catacata para voltar após a pandemia, foi lá e eliminou São Paulo dentro do Morumbi. Então tem certas coisas que não adianta a gente querer brigar assim, que não tem como. Não sei o que aconteceu no Vossen, mas a gente está pensando nisso também, em trazer alguns atletas acostumados ao momento de decisão, que são fundamental também, né? Isso aí, na hora do vamos ver, o cara que está acostumado, os 4 caras de Mantiqueira, por exemplo, que eu trouxe, eles vêm de uma semifinal, perderam, então eles já criaram uma casca com aquela derrota numa semifinal. Né? Eles já aprenderam assim, pô, aí algumas coisas que a gente fez ali tem que ser diferente, tem que ser um pouco, algumas atitudes nossas não podem ser as mesmas, e isso aí a gente tá pensando muito nisso. Alguns atletas convêm já com acesso já no último ano também, com São José, com o Bandeirante, né? A gente está pensando em fazer um time cascudo, mas um time, principalmente um time guerreiro, um time que vem aqui não em busca de dinheiro. Ninguém, Leandro, fica rico numa bezinha. O cara que vem para cá achando que vai ganhar dinheiro, que vai ficar rico aqui, não, ninguém fica. Né? Então, Augusto, e esse planejamento de vocês aí, que vocês trazem os atletas, vocês procuram ver assim também grupo? Com certeza, o extra. Como o atleta se fica junto, por exemplo, vem 4 do Mantiqueira, vem 4 do Bandeirantes, um exemplo assim. Vocês veem essa relação do atleta, como o atleta é dentro do campo, como fora do campo também, como é que é? É fundamental, né, Leandro? Como eu falei, hoje em dia as informações elas chegam muito, né? Com a internet, com as coisas, com a facilidade de comunicação, ela está muito grande. Então, qualquer besteira que o cara faz num time, a gente fica sabendo. Qualquer balada que ele saiu fora de hora, principalmente no período de pandemia. Cidade pequena, qualquer coisa que ele saiu do eixo, qualquer briga interna que ele teve por causa de ego, por estar no banco, alguma coisa, a gente fica sabendo. Isso é fundamental, né? Você montar um grupo. Às vezes eu prefiro trazer um cara com um pouco menos qualidade técnica, mas com um puta poder de foco grupo, total. Do que um cara que tem a qualidade técnica lá em cima, mas a cabeça tá em outro lugar, o cara já acha que tá num patamar acima. Aí pra mim acho que não funciona muito bem. Então é fundamental isso aí que você falou, Leandro. O Augusto, para o pessoal que está em casa entender melhor, para isso ficar um pouco mais claro, qual que é a função do gerente de futebol dentro de um clube? Qual que é a sua missão aqui e como já foi em outros lugares? Qual que é a função principal? Cara, a função, assim, principalmente em clube de segunda divisão, abrange tudo, né? Você tem que abraçar, você tem que tomar cuidado com a comida, com as refeições, se está tudo certo, com o cardápio, se está tudo certo, as cozinheiras estão fazendo o trabalho certo. Aí você já passa para a rouparia, se está assumindo roupas, o roupeiro te passa alguns problemas, você ir atrás de estar faltando roupa, rasgou roupa, você vai atrás do fornecedor de material. A logística de viagem, ônibus, hotel, as contratações, as dispensas, até a conversa com os atletas. Às vezes o treinador passa para a gente, fala, Augusto, conversa com esse cara, Augusto faz, entendeu? Isso aí é uma coisa muito ampla, cara, e nós vamos tentar estruturar aqui no Vossen tudo, parte de comunicação, as redes sociais, porque hoje em dia é fundamental você ter essa visibilidade, para ter um retorno você tem que oferecer algo muito grande também. Exatamente, até para os patrocinadores se sentirem privilegiados, né, se sentirem prestigiados. Então é preciso isso, tudo isso aí a gente tá devagarzinho, a gente vai tentar implantar. Tem a questão da base que a gente vai sentar para discutir também como é que vamos fazer com a base, que eu acho que parece que as últimas experiências não têm sido muito legal na base do Vossen. Vamos ver o que nós vamos fazer. Então tem um leque muito amplo aí para se discutir, para se trabalhar. Caramba, é trabalho, hein, Leandro? E Augusto, o que é mais fácil?
Ser treinador ou ser gerente de futebol? Putz, cara. Agora cutucou a ferida, hein? Porque são duas responsabilidades, né? São duas. Quando eu saí do Mantiqueira, que eu fiz esse trabalho que a gente chegou na semifinal, eu tinha na minha cabeça, falei assim, não, agora eu vou seguir a carreira de treinador, né? Estava inscrito na licença A, CBF, tudo para tirar a licença esse ano. Vou focar nisso, deixar um pouco o lado de gerente do lado. Aí veio o convite do Vossen, né? Veio o projeto do Vossen. Aí eu falei assim, mas pode ser que o Betão também não se sinta legal, né? Às vezes chega um cara aí que parece que quer tirar o lugar dele, que parece alguma coisa assim. Conversei muito com o Lauro, conversei muito com o Fiuza. Aí o Betão me ligou. Aí o próprio Betão me ligou. Aí numa conversa com o Betão, eu expliquei para ele, eu deixei tudo claro para ele. Falei assim, Betão, o meu planejamento era esse, era isso, era aquilo. Então, meu medo também é você se sentir um pouco assim, não ameaçado, Betão, a experiência que tem, não vai se sentir ameaçado por mim, lógico que não. Mas ele não me conhece, né? A gente não conhece as pessoas, a gente não sabe com quem a gente está trabalhando, com quem a gente está lidando. Então fala, esse cara pode vir para me derrubar, porque ele vem como treinador. E eu tinha essa preocupação muito grande. Aí o Beto falou, não, Augusto, de jeito nenhum, pode vir aí, pode... eu tive algumas propostas para ser treinador, mas eu sentei e vi direitinho e falei assim, e para mim vai ser interessantíssimo trabalhar também como aprendizado com um cara como o Betão. É um treinador de ponta, um treinador top aí, que já passou por diversos clubes. Então vai ser interessante também. E eu tenho 40 anos, ainda tem tempo de definir um pouco mais para frente qual caminho seguir aí. Então acho que toda experiência, todo aprendizado ele é muito válido. Que legal que ele te recebeu bem. Que legal que o Vossen está se programando, está se planejando aí. A gente espera em breve também ter notícias do Assisense, que é o outro time aqui da cidade de Assis, para poder trazer para dentro da casa de vocês aí as melhores informações de todo o esporte da região aqui, de tudo que acontece dentro desse esporte, né? No caso, o futebol. Antes de finalizar aqui, eu queria só fazer um quiz aqui, vamos chutar aqui, um chute aí. Vamos lá. Campeonato Brasileiro, né, 2020-21, né? Estamos aí com São Paulo, Inter, Atlético, Flamengo, Grêmio e até o Palmeiras em sexta ali que pode dar uma beliscadinha. Qual que é seu palpite, Augusto? Quem que vai levar esse título aí? Porque ninguém tá querendo, né? Ninguém tá querendo. Então nós estamos ali de São Paulo, né? O Inter com 3 pontos atrás, depois já temos o Atlético com 6 pontos, aí vem Flamengo e Grêmio 7 pontos atrás e depois o Palmeiras com 8 pontos atrás, mas com 2 jogos a menos, né? O que você acha que vai chegar aí? Cara, o Campeonato Brasileiro pra mim... Você é São Paulino, que eu sei. Toda, de infância, toda, né? O campeonato vai ser decidido na 31ª rodada. Os 6 primeiros se enfrentam, né, em 3 jogos. São Paulo pega o Inter, o Flamengo pega o Palmeiras e o Grêmio... Não, o Palmeiras pega o Grêmio e o Flamengo pega o Atlético. O Inter pega Não, São Paulo pega o Inter. Mas o Atlético pega o Grêmio, eu acho. Os 6 primeiros se enfrentam ali na 30ª rodada. Aí ali vai ser o... Ali você vai dar uma distanciada, um ou outro ali. Mas eu acredito pela tabela ainda, pelo foco ainda, eu tiraria um pouco o Grêmio e o Palmeiras, que eles vão acabar focando um pouco por outro lado, quando chegar a semana de final de Copa do Brasil, o Palmeiras tem a Libertadores aí também, eles vão dar uma segurada. O Flamengo não quer jeito nenhum, né? O Flamengo tá difícil. O Rogério Ceni tá ajudando o São Paulo, né? Eu acho que fica entre São Paulo, Inter e Atlético Mineiro. Aí os 3 aí vão acabar brigando. Não, mas escolhe um. São Paulo. São Paulino, oxe. E aí? Você vai perguntar ainda, velho? E você? O Porquinho tá em sexta aqui. Você vai falar que você vai... o Palmeiras tá em 2 decisões, né? Copa do Brasil e agora, hoje, joga contra o River Plate, né? Já tá com 90%, né? O Palmeiras ele tá em 2 finais, né? 2 finais. E hoje, praticamente, ele tá com 90%. É só uma tragédia, tiro. Só se acontecer alguma... Eu falo pra vocês que eu não duvido. Eu não duvido. O Flamengo teve essas turbulências aí do Rogério Ceni e tal, mas eu acho que o Flamengo segurou o Rogério Ceni e eu acho que o Flamengo vai dar uma alavancadinha agora, porque eu acho, na minha opinião, por ser um ex-atleta, eu acho que os jogadores do Flamengo estão querendo derrubar ele. E o Rogério ele tem que aprender o seguinte, ele tá quietinho no Fortaleza, tá bem, fica lá quietinho, cara. Quer sair de lá? Mas é uma oportunidade louca pro Flamengo, né? Mas morre pela boca, né? Uma semana antes ele deu a declaração que nada tiraria ele do Fortaleza, que ele já tinha aprendido na ida pro Cruzeiro. Tá pagando o preço das palavras. Então, ele já vem pra um clube grande já, né? Que já foi campeão da Libertadores e tal, o Jesus estava aí. Mas, na minha opinião, o São Paulo tá dando muita brecha, cara. São Paulo tá dando muita brecha mesmo. Então eu fico aí entre o Flamengo, eu acho que o Flamengo pode dar uma alavancada, tem time para isso. O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Se o Palmeiras tiver 2 vitórias, já encosta. Entendeu? Eu gosto também do Grêmio. O Grêmio também tem
Primeiramente, o Grêmio tem um grande treinador, né? Escolhe um. Não, tô falando assim, o Grêmio tem um grande treinador, né? Pode ser uma surpresa. Sim. Mas eu vou ainda no Flamengo. Eu acho que o Grêmio não chega, não. Flamengo? Flamengo. Não, eu particularmente sou corintiano, né? Então todo mundo fala, o cara é corintiano, o cara é contra o São Paulo, tudo. Então, né, Eu não tenho campeonato. Você não tem Não, o cara é contra o São Paulo, tudo, mas assim, eu na minha opinião, o São Paulo tinha de tudo para levar esse título, mas ultimamente, nos últimos jogos, vem demonstrando muito, assim, desatenção, muito aquela famosa saída jogando com o goleiro, que o Diniz tanto cobrava deles, vem dando tudo errado, tá dando tudo errado São Paulo. Eles não estão acertando, tão nervosos em campo. E foi depois que o meu timão desbancou o São Paulo, que é o normal. Desbancou o São Paulo, depois eu falei assim, ó, eu falei com o meu pai. Ele deu um jeito de chegar no Corinthians, né? Não, ele deu um jeito de depois que o Corinthians ganhou do São Paulo, o São Paulo só, ó, se você olhar lá... Tudo é o Corinthians, você ganha do Palmeiras ou ganha do São Paulo. Enfim, eu acho que o São Paulo vai ser campeão. Não é o que eu torço, nem o que eu queria, mas eu acho que o São Paulo vai ser campeão. Mas se alguém chegar, eu acho que é o Flamengo e daí chega pra ser campeão. E o São Paulo, se continuar do jeito que tá, perde. Você falou? Não era um só? Escolhe um só. Flamengo. É isso aí. Augusto, brigadão pela sua visita aqui. As portas do programa estão sempre abertas aí para você vir falar de futebol, falar de esporte, falar do Vossen, claro. E estamos aí à disposição do que a gente puder ajudar também. Legal. Também conte sempre com a gente lá com o pessoal do Vossen, que vocês precisarem de informação, essas coisas, só estar entrando em contato aí. A casa é de vocês também. Muito obrigado pelo convite. Que um bom ano para todo mundo. Valeu. Informação agora não vai faltar, porque esse cara aqui, agora eu sei até onde ele mora. Eu vou lá na porta, não vai falar para nós aí quem que vocês estão contratando, quem que tá mandando embora, né? Vamos saber tudo. Quem você é amigo. Não, não vai sair da sua casa. Hein? Eu vou levar ele para tomar uma cervejinha, eu tiro tudo dele, as informações, né? Vamos ter tudo aqui no Conect. Ele falou que ia voltar a ser atleta. Não, eu levo ele para ele tomar uma cerveja. Eu vou tomar um suco. Você falou que vai tomar cerveja. Eu vou tomar um suco. Leandro, até o próximo programa aí. No próximo programa aí também nós estaremos recebendo aqui um grande jornalista, né, um mestre em comunicação, Álvaro Loureiro, ele que estava na Fox Sports aí atualmente. Ele vai estar aqui com a gente, é o nosso próximo convidado, também passou por Sport TV, Rede Globo e será mais um convidado de peso aí. O ano de 2021 tá bombando, hein, né? Começamos com o pé direito. 2021 o Conecta Esporte já entrou bombando já, hein? É isso aí. Então agradecer aí todos os nossos patrocinadores, nossos apoiadores que estiveram conosco aí no ano de 2020 e agora também nessa jornada aí em 2021 para levar o esporte para dentro da casa do pessoal de Assis e toda a região. Obrigado a vocês que acompanharam o nosso programa e até a próxima.